Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 14 de dezembro, festa de São João da Cruz, aqui com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, que alegria, aqui é o Padre Renan de novo com vocês, sempre uma alegria. Agora, interessante quando a gente grava e eu vejo o Padre Felipe de outro ambiente, continua de férias então, o Padre Felipe. E olha só, ouvinte, hein? Nem nas férias o Padre Felipe deixa de trabalhar, tá vendo só? Não, pois tudo para Mesmo que ele nossos já falou que queridos o católico, você ouvintes, sabia, não é um trabalho, né? né? Pois tudo para nossos ouvintes e pois para fazer chegar aí um pouquinho de informações, de novidades, de coisa. Apesar que novidades acho que não tem nenhuma, não. Não sei se você tem alguma, Padre Renan. Aí eu tô tranquilo, tô de férias, então não tem muita coisa assim, pois passeios, comer bem, Não, descansar, algum não, filminho. semana passada eu peguei Covid, né? Então eu fiquei em casa o tempo inteiro. Nós gravamos, não me Quarta lembro se foi passada. na quinta-feira, quarta-feira, né? Eu tava com Covid, até eu falei. Mas então até o sábado minha rotina foi a mesma: deitar, ler, estudar, ver um filme, descansar, sair fazer uma caminhada. Eu tava bem, sem sintomas, mas o teste deu positivo, né? Então é aquele negócio, né? De descansar um pouquinho. Depois, domingo eu já voltei. Domingo eu voltei ao trabalho e aí, como sabem, temos duas paróquias, 7 missas no domingo, então foi atender a todo mundo, confissões, missas. O padre Adilson foi descansar um dia, mandamos ele pescar, e aí, Literalmente, pescar, vai pescar. literalmente, foi pescar. Ele gosta, né? E que bom, realmente é muito bom, de vez em quando sair, tomar um ar. Ele foi no domingo e nós ficamos aqui sozinhos com o Padre Martim na paróquia, mas foi um momento bom, gostoso, né? No domingo, voltar, eu estar com o povo, depois de uma semana fechado, voltar a estar com o povo, né? Segunda-feira foi festa de Nossa Senhora de Guadalupe e foi muito bom. Foi uma experiência que eu realmente não tinha imaginado, porque aqui, quem conhece a Paróquia Nacional de Guadalupe do Morumbi, aqui dos Padres Legionários, sabe que é uma paróquia que está ainda em projeto, em construção, e nós temos alugado um salão que serve de paróquia hoje, né? Uma sala pequena, e enquanto a prefeitura nos dá a aprovação e a liberação para a construção da nova paróquia. Parêntese, ouvinte do Católico Você Sabia, pode buscar no Google Paróquia Guadalupe Morumbi e faz ali a sua contribuição para a construção da nossa paróquia, vai ser de grande benefício de evangelização, né? Pronto, já fiz meu marketing. E Já conseguiu aí sua ajuda para a paróquia? consegui ajuda para a paróquia. Se Deus quiser, aí a contribuição, vamos deixar um banco lá na paróquia com a plaquinha católico, você sabia, né? Então, aí, nesse espaço pequeno, como é espaço pequeno, nós não temos muitas possibilidades de fazer a festa de Nossa Senhora de Guadalupe como uma festa grande, como se faz em Brasília, por exemplo. Eu vi agora os padres celebraram missa meia-noite, enfim, é uma celebração muito bonita da festa lá. Aqui não dá pela nossa estrutura física, né? Então, o que nós fizemos? Olha, vamos fazer um teste esse ano, dado que temos 3 padres, nunca foi assim. Vamos ter duas missas. É uma segunda-feira, o povo não vai vir, além do mais é dezembro, o povo já sai trabalhar, já sai viajar, perdão, férias, né? Então vamos ver, vamos colocar duas missas. Normalmente na segunda-feira só tem uma missa na noite. Vamos colocar duas, dado que é a festa da paróquia. E nas duas missas tinha gente em pé, né? Não temos espaço para tanta gente, né? Então foi muito bom, foi muito bonito celebrar dia 12 na Senhora de Guadalupe. Já sabemos então que para os próximos anos podemos fazer algo mais de uma dimensão um pouco maior, para lembrar que é a festa da nossa padroeira da paróquia e Imperatriz da América, né? Depois, já na terça-feira, agora que eu já estou nativa, já voltei a celebrar minhas missas. Toda terça-feira eu celebro no Lar de Idosos, o Lar Provita, aqui em São Paulo, no Morumbi. Eu falo que são os meus velhinhos, né? A gente celebra ali com eles, é muito engraçado. O padre está dando a homilia e de repente uma velhinha manda um beijo pro padre na hora da homilia. Assim, é muito divertido. Coitadas, nem andam mais direito, mas estão ali na missa e tal. Mas é muito bonito, uma ação social que a gente faz também enfim, poder acompanhar os idosos nesse momento da Santa Missa. Isso foi o que eu fiz na terça. Depois, ontem também tive um encerramento dos coroinhas. Nós começamos os coroinhas
quando eu cheguei, em setembro, e encerramos já agora, né? Mas foi muito bonito ver um trabalho de 3 meses que já deu seu fruto, já temos coroinhas na paróquia agora, né? E aí estamos indo, é pouco a pouco, é fazer, é começar. Hoje vai ser o encerramento do grupo de jovens também, que nós também começamos assim do zero e agora tem uns 7 jovens, que é uma coisa boa, né? E pouco a pouco. Eu tenho certeza que uma paróquia é um lugar de uma evangelização muito grande, mas é pouco a pouco que a gente tem que, né, se mostrar, se apresentar. Então, assim foi minha semana pós-Covid, né? Sábado saí do Covid e domingo já voltei a celebrar, segunda e terça nossas atividades aqui e agora aqui com vocês, gravando mais uma vez o podcast Católico Se Sabia, e depois vou sair correndo para gravar vídeos lá para a paróquia também, né? Se você ainda não é ouvinte do Católico Se Sabia, se não é seguidor, pode seguir no Instagram, Paróquia Guadalupe Morumbi. Aí o Padre Renan também tem alguns vídeos sobre o santo de cada dia, enfim, alguns, não todos, né? E a Pascom tá lá me cobrando daqui a pouco já para ir lá gravar mais vídeos, né? Enfim, não sou muito bom para essas coisas, mas estamos aí, né? Isso que eu fiz, Padre Felipe, não foi muita coisa também porque eu estava em Covid, né? Mas agora eu já tô na ativa, estamos aí junto. Bem, pois como, né, tinha comentado semana passada, pois estamos aqui de férias com os noviços, e pois é o dia normal de estar com eles, durante, né, a manhã, a tarde, eh, depois eles fazem os passeios, nós fazemos os passeios dos padres à parte, um passeio mais tranquilo. eh, Depois sábado eles saíram de passeio também, nós ficamos aqui. Domingo nós ficamos na casa. Domingo geralmente é o dia que a gente passa mais na comunidade, na casa, e tem jogo de futebol, tem descanso, é, mais atividades de jogos de mesa, e eles aqui e por aqui, né? Preparamos aí o almoço. E segunda-feira acabamos que ficamos em casa domingo, segunda e terça. Aí terça foi pela chuva, segunda foi para celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, também porque tanto eu como o Padre Fábio, que é o instrutor, o Padre Fábio Guedes, que é o instrutor, o superior da comunidade, instrutor de noviços e superior da comunidade, ele também foi ordenado no dia 12, então nós dois eh, celebramos, né, data de aniversário de ordenação na festa de Guadalupe, no dia 12 de dezembro, na segunda. Então, celebramos a missa para os noviços e a comunidade aqui, Sol de Deus, que estamos na casa deles aqui, todos Então esses dias. chegou um monte de mensagens para felicitar o Padre Neco da parte do Católico, você sabia? E se você ainda não mandou, está perdendo. Manda a sua Não, mensagem, porque nada, só no chegou um finalzinho do monte. dia conseguimos ali postar ali alguma coisa ali que já correu, o dia foi mais corrido aí. O Padre Sérgio foi celebrar assim, aqui na comunidade, no mesmo terreno da comunidade Sol de Deus, está uma casa, né, do Mosteiro das Irmãs, do Instituto Hesed. Eu tive celebrando lá quando foi? Quinta, sexta, não, quinta eu cheguei, não, eu cheguei na quarta. Eu celebrei não, quinta eu celebrei depois. Sexta, acho que sexta, sábado, domingo eu celebrei lá. E aí o Padre Sérgio voltou aqui para as férias, ele tinha ido fazer uns trabalhos em São José dos Campos, e aí com o Sonho Acordado e outras atividades, RC Walkers. E aí na segunda ele celebrou lá para as irmãs, e eu concelebrei junto com o Padre Fábio aqui, eu celebrei principal, ele deu a homilia. E tivemos aqui a celebração simples, aí ganhamos aí um detalhezinho da comunidade, uma xícara clássica que ganhamos nas paróquias em todos os lugares que vamos, né? Uma xícara da comunidade, só de Deus. E tivemos por aqui, e eu estou até perdido aqui meio no dia, hoje é quarta. E ontem a gente foi para Santa Rita do Sapucaí. Ontem, terça-feira, fomos lá conhecer o Santuário de Santa Rita, bem bonito o santuário, construíram tipo uma cripta embaixo, onde está uma imagem de madeira de Santa Rita que veio desde a Itália, eu acho que foi de caixa também. É, e ali tinha o hábito, né? Um hábito que vestiu a Santa Rita de Cássia, que depois eles retiraram e colocaram no altar. Tem outras relíquias, acho que um pedacinho do dedo, do pé, é bem interessante ali que nesse santuário. E celebramos, quando celebramos ali a missa com uma família que nos convidou, né? Mandamos até um alô ali para o Lucas e para a Adriana, não sei se eles ouvem, mas aí depois fomos almoçar com eles, e aí estivemos toda a tarde aí com eles, com as crianças, vieram também outro casal também aí
passou na casa, conhecer, gente que mais ou menos conhecemos aqui por esse mundo virtual do Instagram e de toda essa realidade. E foi bonito passar a tarde com eles. Depois já retornamos e vimos aí um filme, um desenhozinho, um filmezinho, sobre a história do Giannis Antetokounmpo, né, o jogador, alguma coisa assim, se diz o nome dele, que é um nome difícil, ainda mais que é um nome errado, porque ele é um nigeriano que joga na NBA. Uma história muito bonita, uma história muito bonita de superação, de sacrifício. Vieram meio que exilados, meio, né, nesse termo assim, meio fugidos até a Grécia, e ali viveram muitos anos sem, como, pois, ilegais, sem documento nenhum, e até que pois, o filho conseguiu ir para os Estados Unidos para começar a jogar basquete. Então é bem interessante a história do filme, acho que se chama Rise, mas é a biografia, a história do Giannis e sua família. Então, muito bonito o filme, uma história bem bonita, vale a pena aí vocês conhecerem um pouco a história. Uma família, pelo que eu entendi, católica e tudo, mostra aí rezando várias vezes durante o filme, a fé da mãe e tudo, bem bonito o filme sobre a história aí do Giannis aí e sua chegada até a NBA. E, pois, hoje aqui estamos, vamos ter uma visita de um monsenhor de 85 anos, que é quem atende um pouco a comunidade aqui, Sol de Deus, com as celebrações da missa. Vão almoçar os irmãos aqui, nós estamos juntos, vamos dar uma escapadinha aos padres aqui, é, é, pelo menos 3 aqui, vamos dar uma escapadinha para uma cachoeira aqui, almoçar por lá e de repente voltar depois. E estamos nisso. Daqui, então, pois, e amanhã já voltamos. Estou querendo me organizar para amanhã poder concelebrar na missa de Ezequias final do Monsenhor Jonas Abibes, que em paz descanse, né, como muitos talvez de vocês também acompanharam, faleceu nessa segunda-feira, no mesmo dia, né, da celebração até postei lá falando isso, né, que somos todos filhos do Padre Jonas e ter essa graça também de pois, celebrar agora o meu aniversário e poder sempre recordá-lo na missa do meu aniversário, pois como o dia que ele passa também a glória e que pois recebe esse abraço de nossa mãe, é, é, talvez manifestada para ele como mãe de Guadalupe, né? Quem sabe, pois lá no céu ele já está vivendo isso. Então, pois quero fazer também presente. Vou tentar que amanhã nós retornamos já para Arujá depois das férias e gostaria de passar lá, que é mais ou menos de caminho, para poder celebrar essa missa de Zec final. Vou ter que organizar aqui, Eu mas queria, provavelmente vou eu conseguir. queria ir lá também. Até pensei em ir lá também, mas É aqui com a às minha 3 a correria missa, né? Às é às 15 3, horas. né? É, É, eu vou mas eu fazer o possível. teria que sair daqui umas 11 da manhã, Meio-dia, eu acho. meio-dia mais ou menos, sim. É É complicado 11 para horas da mim. manhã. Não vai ser difícil, mas eu quero fazer E deve presente. estar uma loucura lá também, né? Não, vai ter muita gente, isso pode ter certeza. Eu acho que na missa vai ter uns 300 padres lá, pode anotar. É, Mas então. vamos lá, vamos começar, porque o padre tem que correr também. Eu acho que vai ser curto, né? Mais ou menos eu coloquei aqui umas 3, 4 páginas, não vou falar tudo, talvez, mas já que a gente está falando do tema, né? Tô falando do que eu estou vivendo aqui, das férias, né? Como eu comentei semana passada, estou comentando aqui também que eu estou com os noviços aqui em Itajubá, aproveitando uns dias de férias, e talvez mais de uma pessoa tenha se perguntado, mais de um ouvinte tenha se perguntado, mas os padres tiram férias? Como assim? Né? Nós não só tiramos, como são justas e necessárias as férias, né? É, é, e realmente não significa só tirar férias das ovelhas, né? Algumas que são pesadas, nós sabemos que temos algumas ovelhas pesadas que os padres têm que guiar e às vezes até mesmo carregar no colo, nos ombros, mas as férias são muito mais que isso, né? Não é só, e vocês pois, estão vendo aqui, né? Ainda de férias, pois tendo a oportunidade de gravar, mas para nós, especialmente para nós e para todo cristão, as férias devem ter um significado muito mais profundo, né? É, como vocês pois, sabem, e se não sabem, pois agora vão estar sabendo, que católico você sabia, pois o descanso tem uma tradição judeu-cristã, tem um lugar de honra nessa tradição judaica cristã. Né? O descanso é importante. O descanso semanal do domingo, né? O dia do Senhor, o Dominus Dei, né? O dia do Senhor, dia do domingo de Deus, né? Que é ampliado muitas vezes para o final de semana. E, pois, também o descanso anual das férias constitui uma das conquistas talvez mais consideráveis, bem consideráveis de nossa sociedade. Também uma sociedade já não tanto cristã, mas que tem aprendido e entendido o valor também do descanso. Mas
por desgraça, né, é, essas realidades se veem hoje também muito erosionadas, né, muito deterioradas já, sobre como viver o descanso. Cada dia são mais as pessoas, primeiro de tudo, essa realidade do trabalho, né? Cada dia são mais as pessoas que têm que trabalhar o domingo para atender os serviços públicos, hospitais, hotéis, museus, centros de diversão, e etc, etc. E essa realidade se dá de uma maneira especial em lugares que têm uma ampla zona turística, né? Cidades, até muitas vezes países quase que inteiros, que vivem a partir do turismo. E quando chega o período estival, né, que também oferece umas possibilidades de trabalhos a pessoas que talvez não dispõem dessa possibilidade durante o resto do ano. Então, pois o período de férias, o período de verão, muitas vezes é o único período que realmente essas pessoas conseguem trabalhar. E isso oferece, pois, essa dificuldade, muitas vezes, para as pessoas viverem até mesmo o seu domingo de descanso, o seu período de descanso, né? Durante esse período, que às vezes trabalham, né, os 7 dias da semana, né? Durante 2 ou 3 meses. E talvez o resto do ano não tenham tanto trabalho, né? Talvez lugares que talvez sejam mais frios ou mais quentes depois e não conseguem oferecer. Então, o descanso é também um bem escasso hoje em dia, né? E do qual, lamentavelmente, muitas pessoas não podem dispor de um bom período de descanso, né? Uma razão a mais para que quem disponha dessa possibilidade de ter férias precisam e devem, né, como um dom, um talento, uma graça que recebem, vivê-lo com um sentido de responsabilidade, como uma oportunidade para crescer como pessoas e crescer, sobretudo, como cristãos, né? João Paulo II vai falar em algum momento que nos momentos de repouso, e em particular durante as férias, o ser humano é convidado a tomar consciência do fato de que o trabalho é o meio e não a meta da vida, e tem a possibilidade de descobrir a beleza do silêncio como espaço no qual se reencontrar a si mesmo para se abrir ao reconhecimento e à oração. É espontâneo, então, considerar com um olhar diferente a sua existência e a dos outros, né? Que fala João Paulo II. Mas é curioso que pensar, né, que até mesmo essa ideia das férias é algo bastante recente, até dentro de um, vamos dizer, de um contexto católico, do contexto mais religioso, papal, né? Porque as férias para os papas é algo muito mais recente. Os papas também tiram férias, né? Se os padres tiram férias, o papa também tira férias, né? É comum e creio que por muitos anos se utilizou a casa de veraneio de Castel Gandolfo, né, que está próxima de Roma, creio que uns 50 quilômetros mais ou menos. Eu não tive a oportunidade de conhecer lá, não sei se o padre Renan conseguiu visitar Castel Gandolfo. Eu nunca fui. Você teve alguma vez lá? Alguma audiência? Passei por lá, sim. Passei por lá, mas uma vez muito rapidinho, é que lá o Papa Bento XVI dava as catequeses, né, no verão. Então eu fui para lá só e unicamente para uma catequese do um Ângelus do Papa Bento XVI, um domingo. Eu tinha acabado de chegar em Roma, então devia ser o mês de agosto por aí. E falaram: Ah, vocês querem conhecer Castel Gandolfo pro Ângelo do Papa? Sim, mas aí voltar. Não, tá ótimo, não tem problema, só para ver o Papa Bento, né? Então, sim, conheci Não, o Papa João Paulo essa II realidade. ia todos os anos, o Papa Bento também, o Papa Francisco menos, ou vai menos dias, ou quase não vai, porque os Papa papas. Francisco alega que nunca tirou férias desde que era bispo, então Hum, agora também ele não tira, né? É o é, jeito dele. ele dá uma diminuída, eu vou comentar um pouquinho disso, mas, Hum. mas eu acho que até mesmo antes do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, né, vários papas costumavam passar uns meses, ou umas semanas, ou uns meses em Castel Gandolfo, para escapar do calor intenso de Roma, né? Roma realmente É fica muito. muito Verão quente é. durante o período, desde maio até setembro fica quente esse período, mas tem umas semanas ali que realmente é muito intenso, né? Então, mas acredito que a maioria, né, dos papas que iam continuavam com os trabalhos do Vaticano, recebendo pessoas e fazendo seu trabalho comum, né? Mas em E julho também de temos que, perdão, sim, sim. também a gente tem que pensar que a contemplação, porque é um lugar muito bonito, Castel Gandolfo, né? Então, a contemplação da natureza, as montanhas, o Papa João Paulo II gostava muito de ir nas montanhas e tal. Tudo isso faz um bem enorme para a alma também, né? Então, claro, a gente pensa, nossa, o Papa tirar férias.
mas é um bem enorme para a alma você subir numa montanha e contemplar, ou contemplar uma paisagem bonita de um lugar verde, de um rio, de um lago, enfim, né? É, acho que também o sentido das férias, sobretudo num lugar assim, onde você pode ter contato com a natureza, e não Roma, que é o meio da cidade, no meio dos prédios e tal, é de grande benefício espiritual também, né? E isso, acho que o padre vai falar também sobre isso, né? Vamos comentar mais na frente aí. Mas, então é a partir de julho de 1987 que o Papa João Paulo II sai por primeira vez, a convite dos fiéis, e lá, através do bispo de Treviso, para umas férias nas montanhas, né? Então, o Papa sai de férias para um lugar que não é um lugar próprio papal, vamos dizer, né? Então, a partir daí, começa a desenvolver todo um magistério das férias, né? Que ano após ano, também com a contribuição, né, dos sucessores, Papa Bento e também Papa Francisco, foi enriquecendo com novas páginas toda essa formação, né, de um conteúdo, de uma teologia realmente de como viver as férias, né? E páginas que entraram no grande elenco da doutrina social da igreja, né, redesenhando efetivamente a própria noção de férias, não só pois, como uma necessidade, mas como vivê-la e aproveitá-la bem, né? E tirando um pouco essa imagem, né, de que pois, férias é coisa de ricos, né? Que nem um tempo de ausência, né? Tirar essa ideia que férias realmente se ausentar e não estar presente, não estar disponível, né? Ou uma coisa que só rico pode tirar. Não, ao contrário, o próprio Francisco, o Papa Francisco, no dia 6 de agosto de 2017, é, é, vai colocar como algo de importância para todos, porque todos precisam de um tempo útil para retemperar as forças do corpo e do espírito, aprofundando o caminho espiritual, né? E ele continua falando que a subida dos discípulos ao Monte Tabor induz-nos a refletir na importância de afastar-se das coisas mundanas para realizar um caminho para o alto e contemplar Jesus. Trata-se de nos dispormos à escuta atenta e orante do Cristo, Filho amado do Pai, buscando momentos de oração que permitam o acolhimento dócil e feliz da palavra de Deus. Somos chamados a redescobrir o silêncio pacificador e regenerador da meditação do Evangelho, da Bíblia, que conduz a uma vida de beleza, de esplendor e de uma vida rica de beleza, de esplendor e de alegria. Então, Papa Francisco, comentando também em um desses anos, ali em 2017, em agosto, comentando sobre as férias, falando sobre como realmente um pouco viver essa realidade, né? O Papa João Paulo II, recordando em 96, essa primeira vez que ele saiu para a montanha, lá em 1987, ele sublinhou como tomados pelo ritmo cada vez mais veloz da vida cotidiana, temos todos necessidade, de vez em quando, de fazer uma pausa e de nos repousarmos, concedendo-nos um pouco mais de tempo para refletir e orar, apresentando-nos o Senhor que abençoa o dia dedicado por excelência ao repouso. A Bíblia quer fazer notar a necessidade que o ser humano tem de dedicar uma parte do seu tempo à experiência da liberdade das coisas, para reentrar em si mesmo e cultivar o sentido da sua grandeza e dignidade enquanto imagem de Deus. Então, as férias, portanto, não devem ser vistas, e vai comentar ainda mais na frente, as férias não devem ser vistas como uma simples evasão que empobrece, desumaniza, mas como um momento desqualificante da própria existência da pessoa, né? Interrompendo os ritmos cotidianos que fatigam, que causam fadiga, que esgotam física e espiritualmente, né? Então, como as férias, como essa pessoa ter essa possibilidade de recuperar os aspectos mais profundos do viver e do agir, vai comentar o Papa, né? Nos momentos de repouso, em particular durante as férias, o ser humano é convidado a tomar consciência do fato de que o trabalho é um meio e não a meta da vida, e tem a possibilidade de descobrir a beleza do silêncio como espaço no qual se reencontrar a si mesmo para se abrir ao reconhecimento e à oração. É espontâneo, então, considerar com um olhar diferente a sua existência e a dos outros. Livre das prementes ocupações diárias, ele tem maneira de redescobrir a sua dimensão contemplativa, reconhecendo os vestígios de Deus e de Deus na natureza e, sobretudo, nos outros seres humanos. É uma experiência essa que o abre a uma atenção renovada para as pessoas que lhe estão próximas, a começar pelas da família, né? Então, o Papa colocando isso deixa claro, né, como uma oportunidade das férias, que pois, é, é,
Claro que sabemos da realidade que muitas pessoas não conseguem realmente esse tempo, né? E às vezes dedicam, infelizmente, até tiram férias para continuar trabalhando em outro trabalho ou outras realidades. Mas como é importante ter esse tempo, né? De frear, né? De frear, de pensar, de repensar, né? E poder realmente dedicar um tempo a repor energias, né? A descansar realmente o corpo, a trocar o ritmo. E não necessariamente, né, como o Papa mesmo colocou, não é uma atividade para ricos. Né? E não tem que ser uma atividade custosa as férias. Tem gente que parece que trabalha, né, os 11 meses do ano para poder gastar naquele mês de férias tudo que ele trabalhou. E não é essa a realidade. Né? Não tem que ser umas férias custosas, não necessariamente tem que ser até mesmo férias internacionais, né? As férias, e graças a Deus, né, no Brasil a gente dispõe de lugares espetaculares e que não necessariamente são custosos, que não necessariamente e mais hoje em dia com tantas possibilidades de Airbnb e todas essas realidades que você consegue lugares para dormir com custos bem mais baratos do que um hotel, uma coisa chique, e buscar lugares para comer ou fazer típico que nós também fazemos quando visitamos outros lugares aí por Europa, comprar um sanduíche, um queijo, um presunto, colocar no pão e esse é nosso almoço. Opa, Então, no metrô, né? Esperando, pois, não e essa vai. possibilidade, né, de poder, não tem que ser uma coisa custosa, tem que ser uma coisa bem organizada, né, e que até mesmo se pode e se deve e é convidado a se fazer também numa realidade também familiar, né, com os filhos, né, de poder sair juntos, mudar o ambiente, né, pois a realidade, algumas vezes as pessoas falam, ah, a praia é muito custoso, né? Talvez o custo é chegar até a praia, especialmente se são cidades ou lugares que estão distantes da praia, mas com hoje em dia, possibilidade de Airbnb, né? E com as crianças, talvez, alugar um quarto só, que tenham 3, 4, 5 camas, belícias, né? E não sai tão custoso. E aí, pois, a alimentação, pois, fazer alimentações mais básicas, de frutas, né? Até mesmo para as crianças. Então, essa realidade não é que seja uma realidade totalmente custosa, né? Mas é importante, né? Essa quebra de ritmo, esse momento de descanso, de contemplação, de oração, como os papas todos colocaram. E o Papa Bento XVI vai colocar também, né, que quando nesse tempo de descanso se multiplica também as sugestões de leitura, né? O Papa Bento XVI mais com essa visão contemplativa, né, estudiosa, também lança essa proposta, né? De aproveitar alguns textos da pequena biblioteca, que é a Bíblia, né? Que, como nós falamos aí em algum dos podcasts falando sobre a Bíblia, como o termo Bíblia como a biblioteca, uma pequena biblioteca, né? Permanecem quase desconhecidos para a maior parte das pessoas, como são os casos dos breves livros de Tobias, Esther e Ruth, e talvez utilizar esse período de férias para reler esses livros pequenos, né? Ele coloca assim ainda, né? Esses pequenos livros podem ler-se por inteiro numa hora. Né? Ele vai marcar em agosto de 2011, falando sobre as férias, esse período de aproveitar para ler a Bíblia, aproveitando para destacar-se obras-primas de leitura exigente, como Jó, que se detém sobre o grande problema da dor inocente, o Coelet, também conhecido como Eclesiastes, que manifesta com desconcertante modernidade o sentido da vida e do mundo. Né? E ele vai mencionar igualmente o Cântico dos Cânticos, né? Admirável poema simbólico do amor humano, tendo passado seguidamente para o Novo Testamento, o conjunto das obras mais conhecidas e com gêneros literários menos diversificados. Então ele vai se, Pedro XVI vai salientar a beleza da leitura seguida de um dos 4 evangelhos, bem como dos Atos Apóstolos, ou de uma das cartas que acompanha a segunda parte da Bíblia. E vai marcar, né? Não deixeis de aproveitar os momentos de descanso para redescobrir na leitura da Bíblia um enriquecimento cultural e, sobretudo, um alimento para os vossos espíritos. Então, de aproveitar realmente também o que são as férias para isso, para a leitura, né? E poder, a leitura da Bíblia, a leitura dos evangelhos, para conhecer mais, para ir alimentando também a alma, né? Que muitas vezes durante o ano não tem essa possibilidade de dedicar a leitura da Bíblia ou a um tempo mais descansado de oração. Né? Então, eu vou repassar agora rapidamente, aqui já mais ou menos na metade, é, algumas das contribuições dos papas, né? Papa João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco sobre as férias, alguma coisa mais ordenada, são alguns textos
tanto de audiências ou de ângelos que eles têm utilizado ao longo dos anos. Vou repassar algumas delas para poder depois, no final, comentar alguma coisa sobre como são as nossas férias, né? Assim que acho que pode ser de ajuda também Ah, para entender. eu ia dar um spoiler sobre as férias aqui da comunidade de São Paulo, que já estamos programando, mas eu deixo para depois, então. Sim, no final a gente Assim, comenta aí sobre como é. Eu as vou comentar nossas como férias. são as nossas, como foi as minhas férias agora, como são as nossas férias um pouco mais habitualmente, né, as nossas férias sacerdotais, no contexto que tem uma certa diferença para nós, o que são as férias do centro de formação e as férias no, pois, já numa vida já ministerial, a gente tem sobretudo também pelos lugares e o tipo de atividades que realizamos, mas a gente vai comentar isso um pouco mais na frente e deixar. Agora, Sim, agora sim. o que eu sim queria comentar quando você falou sobre o descanso bíblico, etc., eu achei muito interessante e quero partilhar aqui que fazendo um curso bíblico sobre o tema Ó, o justamente galinho aí, ó. do. O galinho chegou nas férias aqui, ó. Nossa! Chegou Chegou, aqui, tava lá fechado em Arujá, coitado dele. chegou aqui para as férias, aqui, o galinho aqui já. Não, Então, mas segue bom, aí, pelo menos perdão, já perdão que o alertou galinho a gente, já tá me dando alertou a tarde gente. aqui, já quase para acabar já. Então, que fazendo um curso bíblico sobre o tema do Gênesis, etc., é muito interessante ver como na criação, Deus, diz o texto do Gênesis, criou o mundo e tudo que existe em 6 dias, e no sétimo dia descansou. E aí, quando Deus descansou, é muito bonito ver como diz a Bíblia, o texto do Gênesis, que Deus olhou para trás, viu que tudo que ele tinha feito era muito bom e por isso consagrou e abençoou o sétimo dia. É, então, o estudo bíblico era realmente o fundamento do dia do descanso, que para nós é o domingo, né? O dia do descanso do Senhor, o sétimo dia, e é justamente pensando que deveria ser o descanso para abençoar a Deus, olhando tudo o que Deus tem feito. Então, coloco um exemplo: domingo, é nosso dia de descanso. O que que a gente faz no descanso? A gente olha para trás, vê tudo o que temos feito, viu que tudo era muito bom. Minha semana foi maravilhosa e por isso eu abençoo o domingo, abençoo a semana maravilhosa que eu tive e descanso no domingo. Um descanso para olhar a maravilha da minha semana, assim como Deus descansou olhando a maravilha dos 6 dias da criação. Interessante porque nós fazemos o contrário, né? Nós chegamos no domingo e falamos, graças a Deus é domingo que eu não aguentava mais essa semana. E deveria ser o contrário. Que maravilha, eu vou descansar porque a minha semana foi maravilhosa. Olha que interessante o fundamento bíblico do dia do descanso. O dia do descanso não é para reclamar da semana fatal que eu tive e agora finalmente eu vou descansar domingo e fazer tudo que eu não consegui fazer durante a semana. Ao contrário, o dia do descanso bíblico é um dia para olhar minha semana maravilhosa e agradecer a Deus. E por isso eu vou à missa, etc., né? Agradecer a Deus porque a minha semana foi maravilhosa. É interessante, de repente, as nossas férias, como o padre Felipe falava, deveria ser um tempo para olhar a maravilha do ano e dedicar esse tempo para agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida ao longo desse ano, né? Enfim, isso para dizer aí o interessante do fundamento bíblico do dia do descanso ali do livro do Gênesis, né? Fazer um balanço também como está sendo o nosso descanso, se a gente amaldiçoa a nossa semana ao chegar o descanso, ou se o contrário. Eu olho para trás, agradeço e por isso consagro o domingo ao Senhor, agradecendo tudo o que Ele tem feito na minha vida ao longo da semana, né? Achei muito interessante esse tema desse estudo, né? Eu não fui buscando muitos fundamentos bíblicos, não, que poderíamos buscar até mesmo o Senhor que oferece momentos de descanso junto aos discípulos, né, para se retirar. Ao final ele não consegue ter, né, ter esse momento de descanso porque as pessoas o seguem e tal, mas não busquei tanto os fundamentos bíblicos, que, claro, né, eu comentei a tradição judaico-cristã, mas me referindo realmente também a essa realidade, né, sobretudo o tema da criação, como o padre citou aí, mas eu queria mais, sobretudo, pegar essas contribuições papais, porque eu acho que é interessante ver que por diversos anos, pelo menos os últimos três papas têm colocado
essa realidade, né? Podendo voltar um pouco à importância de como viver as férias, da importância das férias e de viver realmente as férias, né? Então vamos entrar então nessas contribuições. Eu vou estar lendo, né? Não vou comentar muito, vou ler todas elas para não atrasar muito, e no final a gente já entra no comentário, mas só para que veja, né? Começa com o Papa João Paulo II, no ano 2000, ele vai falar assim: na sociedade atual, com frequência frenética e competitiva, na qual predomina a lógica da produção e do lucro, não raramente em desvantagem da pessoa, é ainda mais necessário que cada um possa usufruir de oportunos períodos de repouso, nos quais recuperar as energias e, ao mesmo tempo, reencontrar o justo equilíbrio interior. As férias devem ser utilizadas com sabedoria, a fim de serem úteis para a pessoa e a família, graças ao contato com a natureza, à tranquilidade, à oportunidade de cultivar ulteriormente e à harmonia familiar, às boas leituras e às sadias atividades recreativas, graças, sobretudo, à possibilidade de se dedicar mais à oração, à contemplação e à escuta de Deus. Né? Importantíssima essa catequese do ano 2000. Em 2004, o Papa João Paulo II fala que, em meio à natureza, se experimenta facilmente quão benéfico é o silêncio, um bem hoje cada vez mais raro, né? E ele observava que no mundo de hoje tem tanto que oferecer em termos de contatos pessoais, informação, que as pessoas podem se encontrar sem nenhuma oportunidade para refletir e muito menos para orar, né? E ele continua dizendo, em realidade, só no silêncio o homem consegue escutar no mais profundo da consciência a voz de Deus que verdadeiramente o faz livre. E as férias podem ajudar a redescobrir e a cultivar essa indispensável dimensão interior da existência humana. Tempo de férias, tempo de silêncio também, de descanso de todo o barulho exterior também, né? E o turismo também pode servir para melhorar nossa compreensão, até mesmo das culturas estrangeiras, né? As possibilidades que tem o turismo para melhorar as relações também entre as pessoas, colocando desde essa realidade também de caridade, de disponibilidade, de conhecimento da outra realidade, de outras culturas, outras nações, também serve para isso, né? O Papa ainda vai comentar também sobre a prática do esporte, né? Como o período de férias, uma oportunidade para talvez praticar um pouco mais daquele esporte que não se consegue durante o ano, né? E ele fala que a prática do esporte deve estar acompanhada pela temperança e a educação à renúncia, com muita frequência requer também um bom espírito de equipe, atitudes de respeito, apreço das qualidades dos outros, honestidade no jogo e humildade para reconhecer as próprias limitações, né? Bem interessante como ele coloca também essa realidade também do esporte. Também convidava, né, aos cristãos, aos católicos, a olhar as atividades esportivas como uma oportunidade de desenvolver as virtudes cardeais da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança, né? Comentando que nossa corrida o fazemos, né, por uma coroa incorruptível, né, como escreveu São Paulo, né, e vivendo com esse espírito, né, o esporte pode contribuir a fazer que se ame a vida e que eduque ao sacrifício, ao respeito e à responsabilidade, levando uma plena valorização de cada um. Então, ele vai continuar comentando, né, o sentido do descanso não só está enraizado somente nessa necessária recuperação do cansaço do trabalho, né? O verdadeiro e mais profundo sentido do descanso é se alcança mais, quando dedicamos mais o nosso tempo a Deus e ao serviço dos demais, especialmente a nossa família, né? Importância, então, de ter esse fim, esse objetivo no descanso, né? A leitura, os eventos culturais, os esportes, o turismo são algumas das atividades que podemos realizar quando temos esse tempo livre. Mas o conselho, né? Mas o que talvez seja mais importante, né? Que existe o perigo que o repouso, que o descanso seja considerado como simplesmente não fazer nada, né? Infelizmente, as pessoas dormir o dia todo, ficar na cama o dia todo, não fazer nada, né? Mas, pelo contrário, né? O conceito do descanso consiste principalmente na recuperação de um equilíbrio pessoal pleno, que as condições da vida ordinária tendem a destruir. Para alcançar esse equilíbrio pessoal, não basta uma mera interrupção de toda a atividade, senão que devem procurar-se umas condições determinadas para recuperar o equilíbrio, né? Essa importância de não é simplesmente
estou a 200 por hora e vou lá e desligo todas as chaves e fico lá em stand-by, lá em tela azul, como fala por aí. Não, né? É um equilíbrio das coisas, né? O equilíbrio das minhas atividades, né? O equilíbrio do meu descanso, da minha convivência familiar, até de atividades talvez de trabalho, ou de organização, ou de coisas que tem pendentes, né? E o turismo pode satisfazer também algumas dessas condições ao dar uma pausa no nosso ambiente normal, né? O turismo que, como eu falei, não necessariamente são viagens custosíssimas à Europa, não. Às vezes o turismo é um museu, é um lugar mais retirado no campo, no interior, é a praia, realidades que talvez dentro do ano as pessoas não conseguem colocar, né? Então é uma pausa nesse ambiente normal, casa, trabalho, trabalho, colégio, universidade, que vive às vezes todo ano e talvez só entra aí um pouco a realidade da igreja, da missa de domingo e pouco mais, né? De um ambiente que às vezes se circula em 3, 4 áreas durante todo o ano. Então, é dar uma pausa nesse ambiente normal e oferecer mais atividades, né? Um novo contato com a natureza, um conhecimento mais direto da herança artística, né, monumental, mais relações humanas com as pessoas, contato com outras culturas, né, que deve fazer do tempo de turismo um tempo de contemplação, um tempo de encontro, um tempo de alegria, de gozo compartido no Senhor, para louvor de sua glória. Né? E assim vou colocar um pouco realmente essas realidades de como viver o descanso, assim vai colocar o Papa João Paulo II. Já o Papa Bento XVI, agora nas catequeses do Papa Bento XVI, ele em 2006 vai falar um pouco assim: nesse tempo de verão, muitos têm deixado as cidades e se encontram em localidades turísticas ou em seus países de origem para suas férias. Desejo-lhes que esse esperado período de descanso lhes sirva para fortalecer a mente e o corpo, submetidos cada dia a um contínuo cansaço e desgastes devido ao ritmo frenético da vida moderna. As férias brindam também, né, oferecem também a oportunidade para estar mais tempo com os familiares, para reunir-se com parentes e amigos, ou seja, para fomentar mais os contatos humanos que o ritmo dos compromissos que cada dia impede cultivar, como seria de desejar. Certamente não todos podem aproveitar das férias, e não são poucos os que, por diversos motivos, se veem obrigados a renunciá-las. O tempo de férias é para muitos uma magnífica ocasião para encontros culturais, para longos momentos de oração e contemplação em contato com a natureza, ou em mosteiros ou centros religiosos. Ao dispor de mais tempo livre, podemos dedicá-los com maior facilidade para falar com Deus, para meditar na Sagrada Escritura e para ler algum livro útil e formativo. Quem experimenta esse descanso do espírito sabe quão útil é para não converter as férias em um mero entretenimento ou diversão. A fiel participação na celebração eucarística dominical ajuda a sentir-se parte viva da comunidade eclesial, também quando se está fora da própria paróquia. Onde quer que nos encontremos, sempre necessitamos alimentar-nos da Eucaristia. Né? Que bonita essa reflexão do Papa Bento, né, em 2006, né, falando que, pois, né, sobretudo, esse lugar para encontro familiar, vivência em família, encontro com Deus, né? Sem deixar esse encontro com Deus, o encontro dominical da Eucaristia, e mais quando se dá em outros ambientes que não estamos acostumados, ou talvez até em outras línguas, quando tem a oportunidade de uma viagem ao exterior, né? De viver a realidade da igreja, a mesma igreja que se vive ali na sua paróquia todos os domingos, e viver uma realidade, né, de uma outra celebração em outra cidade, outro estado, outro país, né? E ver que é a mesma realidade que vivemos, de ser parte, de se converter em parte, né, dessa comunidade por esses dias. Né? Que bonito é poder viver as férias desse modo. Né? Em 2007 ele vai falar ainda: todo bom cristão sabe que as férias são um tempo oportuno para descansar fisicamente e também para nutrir o espírito através de amplos espaços de oração e de meditação para crescer no encontro pessoal com Cristo e conformar-se cada vez mais com seus ensinamentos. Desejo a todos, especialmente aos que sentem maior necessidade disso, que possam tomar umas férias, dedicar umas férias para repor as energias físicas e espirituais e renovar um contato saudável com a natureza.
A montanha, em particular, evoca a elevação do espírito para as alturas, para um alto grau de nossa humanidade que, por desgraça, a vida diária tende a rebaixar. Frente a esse espetáculo de prados, bosques, cumbres que se dirigem para o céu, aparece espontaneamente no ânimo o desejo de elogiar a Deus pelas maravilhas de sua obra e nossa admiração, porque essas belezas naturais se transformam facilmente em oração. Né? Que bonito é poder realmente, né, ter essa oportunidade que estamos aqui como em Itajubara e ver realmente aqui as montanhas, as cumes, os bosques, os prados e poder contemplar essa realidade que nos ajuda realmente na nossa própria oração. Em 2010, o Papa Bento, falando aos sacerdotes, numa vigília de encontro de sacerdotes, ele vai falar que o sacerdote precisa reconhecer, né, nós sacerdotes precisamos reconhecer os nossos limites, abrir-nos também a essa humildade. Né? E recordando a narração do capítulo 6 de São Marcos, onde os discípulos estão como que estressados, né, querem fazer tudo, e o Senhor diz, vamos embora, repousai um pouco. Também, e o Papa Bento vai colocar que também isso é trabalho, né? Diria trabalho pastoral. Ele fala encontrar e ter a humildade, a coragem de repousar. Né? Também os sacerdotes necessitam desse período de descanso, né? E vai ser como parte também complementar ao seu trabalho pastoral. Encontrar e ter a humildade, a coragem de repousar. É bem forte as palavras do Papa Bento, de poder ter um momento de repor energias para poder servir melhor aos demais. Em 2011, ele vai falar, o Papa Bento, que não se trata de ir por ir para encontrar descanso, mas se trata de viver de uma maneira nova nossas relações com nossos próximos, com Deus, tomando o tempo que isso requer. A fé em sua presença nos oferece a serenidade de quem sabe sempre amado pelo Pai. Por isso, deixemos amplo espaço à leitura da palavra de Deus, em particular o Evangelho, que não deixará de meter que não deixará de colocar nas malas para as férias. Né? A importância de ir para as férias, pois aí vai a palavra de Deus comigo, me acompanhando para dedicar esse momento. Né? E a realidade divina está aí escondida em nossa vida diária, como sementes enterradas no solo. A nós cabe fazê-las frutificar. Que os viajantes e peregrinos descubram com curiosidade inteligente e profunda os monumentos do passado como testemunho de cultura e fé, verdadeiro patrimônio espiritual de vínculos com as raízes culturais, lugares como as catedrais e outras igrejas em que a beleza ajuda a reconhecer a presença de Deus. Somos convidados a dedicar o tempo de férias a buscar a Deus e pedir que Ele liberte a todos nós da carga desnecessária. Peçamos ao Senhor um coração inteligente e sábio que o encontre. Nesta temporada de verão, não coloquem Deus de férias, pensem em rezar e ir à missa aos domingos. E finalmente o Papa Francisco, isso, né, colocava o Papa Bento, né, que não damos descanso para Deus, né, Deus não precisa de férias, né, ele é quem nos enche nas nossas férias de riqueza, de graças. E finalmente o Papa Francisco, no seu ministério, também tem dedicado algumas desse período para comentar também. E ele em 2014 vai falar assim, a partir da experiência de São José, né, ele fala, o Papa diz que a José foi revelada a vontade de Deus durante o descanso. Né? Interessante essa reflexão, que ele gosta muito de uma imagem, ele tem falado, depois que o Papa falou, começou a se divulgar bastante a imagem de São José dormindo, né? Então ele vai tomar essa catequese nessa catequese, pois essa realidade de que José estava dormindo, né? Então, que foi revelada a vontade de Deus durante o descanso. Nesse momento de descanso no Senhor, quando nos detemos, né, quando paramos de nossas muitas obrigações e atividades diárias, Deus também nos fala. Deus fala às pessoas em nossa oração e testemunho e no silêncio do nosso coração. Assim fala o Papa Francisco. O descanso é necessário para a saúde de nossas mentes e corpos, ainda que, com frequência, é muito difícil de conseguir devido às numerosas obrigações que recaem sobre nós. Mas o descanso é também essencial para a nossa saúde espiritual, para que possamos escutar a voz de Deus e entender o que Ele nos pede. Para ouvir e aceitar a chamada de Deus e preparar uma casa para Jesus, devem ser capazes de descansar no Senhor, devem dedicar tempo cada dia à oração. Né? E isso, um pouco do que
falou, do Papa Francisco ele tem falado menos, né? Até que o Padre Renan, perdão, comentou que ele realmente ele dedica menos tempo aí a Castel Gandolfo, ele não tem saído muito de Roma, né, talvez acostumado um pouco mais com o calor, mas ele também, ele fala que ele mesmo, ele tira uns momentos, ele diminui a agenda dele muitíssimo, quase zero em alguns momentos, né, dedica mais tempo ao descanso, à oração, né, a descansar talvez mais, a descansar também no sono mais, então, pois tudo isso como essa oportunidade para poder também, né, descansar no Senhor. E termino comentando um pouco, né, sobre as nossas férias, né, as férias dos padres, né, já que perguntamos no início, né, e os padres tiram férias, tiramos férias também, né. As férias dos padres diocesanos, né, dos párocos em geral, são diferentes dos padres religiosos, né, na maioria dos padres religiosos. Sobretudo, quero pensar no sentido de que algum deles dedicam mais a estar com a família, né? Muitas vezes os padres diocesanos fazem viagens com a família ou ficam mais, ou especialmente quando são padres que não são não vivem próximos, né? Talvez no mesmo estado da diocese, mas seus pais vivem em outras cidades, né? Ou fazem viagens, passeios, mais de modo individual, né, ou familiar, às vezes eles pois, tiram para fazer viagens a outros países, ainda que alguns conseguem sair uns dias com outros padres que têm mais afinidades, né, talvez padres da sua própria geração em que se ordenaram, alguns conseguem sair alguns dias juntos, eles tiram realmente um mês, né, eles têm 30 dias de férias, quase todos conseguem, quase, né, dentro da diocese, porque isso significa também que eles têm que conseguir padres que os substituam, né, dentro da sua paróquia, do seu trabalho, porque a paróquia não para de funcionar, né? Então eles têm que conseguir padres substitutos, né? E pois, algumas vezes tem essa dificuldade. É, mas os párocos, né, os padres diocesanos, eles tendem a ter essa realidade mais desse estilo de férias, né? Em nossa realidade, né, na nossa realidade da nossa congregação, especialmente nas congregações religiosas, tendem a ser diferentes. Nós fazemos nossas visitas familiares, não como um período de férias, por dizer, nós fazemos como um período de estância com a família, de realmente de visita familiar, né? Mas dedicamos nossas férias para um período mais de descanso e vivência comunitária, né? Então há uma certa diferença no estilo de férias também que eu comentei, né? No período de formação e depois já no ministério. É isso que eu queria comentar rapidamente, mais para encerrar, né? Os dias que a gente vai em família, nós vamos mais ou menos 2 vezes ao ano, dependendo se está na mesma cidade, no mesmo país, mas costumamos, estando no mesmo país, ir 2 vezes no ano, e uns 3, 4 dias, né, no semestre e no outro semestre, e não consideramos isso como nossas férias realmente, né? Nossas férias geralmente é nesse período do verão, né, aqui no caso do hemisfério sul, dezembro, janeiro, fevereiro, depende aí como os padres, as comunidades conseguem se organizar. É, no norte, geralmente são julho, né, agosto, dependendo também como as comunidades conseguem se organizar, e nós fazemos umas férias comunitárias. Toda a comunidade se retira de todos os seus trabalhos, né, entrega tudo, especialmente os que estão trabalhando nas sessões, né, dos movimentos do Reino Cristo, ou trabalhando nos colégios, aproveitam as férias nos colégios e saem todos. Agora mesmo a comunidade de Curitiba deve estar lá por Gramado e Canela, como vocês devem recordar que nós também íamos para lá, né, depois a comunidade nossa comunidade de noviços, estamos aqui em Itajubá, e viemos toda a comunidade e passamos esses dias de descanso, né, de estar um pouco fora do trabalho, tentamos estar 100% fora do trabalho, né? Eu já falei que o católico saber não é trabalho, né? Mas e então, pois o que nós fazemos, né, no período de formação, especialmente, pois os irmãos, pois aí agarram sua mochilinha, né, fazem seus sanduíches, preparam seus alimentos assim mais práticos para poder comer e saem para caminhar. Aqui nós estamos no campo, no interior, né? E saem para caminhar pelas montanhas, depois se encontram talvez cachoeiras, pois aí também podem nadar, podem aproveitar, fazem caminhos, né? Vão caminhando por alguns quilômetros pela natureza, pelas montanhas, aí sentam, comem, descansam um momento, depois retornam e fazem pois, umas
vamos dizer, umas 6 horas assim de passeio, umas 2 horas de caminhada de ida, duas de volta, e umas outras 2 horas eles ficam por ali enquanto comem, descansam, né? E é uma coisa que vai exercitando, e nesse momento eles fazem a oração de caminho, né? Rezam ali pelo caminho o texto, então é um momento de conversação, de convivência maior, de uma convivência mais, né, destacada, não é uma coisa mais marcada do que tem que conversar, pois eles conversam um pouco das suas próprias histórias, suas vocações. Então é um período bem bonito que vai aumentando essa convivência também, essa vivência comunitária. E assim mais ou menos são, nos períodos de formação, é assim como são as nossas férias. Vamos para umas casas de retiro, ou uma casa nossa que temos assim mais nesse estilo, e assim mais ou menos passamos esse período dentro da realidade de formação. Na realidade ministerial, na realidade mais do trabalho pastoral, o que se dá é que geralmente, junto às famílias que conhecemos, muitas pessoas que muitas vezes oferecem, pois oferecem muitas vezes suas casas de veraneio, de passeio, de férias, né? Geralmente, pois aí tenta organizar muitas vezes com as datas e das famílias e tudo, e nós, né, não tiramos 30 dias, né? Sempre são 15 dias que nós tiramos para esse momento, né, de férias, tratamos de ter essas 2 semanas completas para fazer isso. E dentro da realidade do ministério, não fazemos essas caminhadas de 2 horas ou 3 horas, mas pois, tentamos quebrar esse ritmo, indo para lugares mais montanhosos, né, ou praias, e aí passar o dia convivendo mais, jogos de mesa, descanso, algumas atividades de documentário, de filmes, né, que também ajudem, e é uma realidade mais assim, realmente de descanso, de quebra de ritmo, é, é, passeios também. Fazemos alguns tipos de passeio, culturais também, museus, igrejas, né, como comentei ontem, que fomos aí ao Santuário de Santa Rita, né, tudo que vai ajudando um pouco dentro desse mesmo contexto que os papas colocaram. E é bonito depois, né, preparando esse programa, ver que eu falei, nossa, essa realidade que nós procuramos viver, pois é a mesma realidade que os papas, pois, colocam, né, e algo que, pois, dentro da nossa congregação nós vivemos desde sempre que eu mais ou menos sei e conheço da nossa história, pois desde muito início da nossa fundação, pois sempre se buscou ter essas férias comunitárias, essa convivência mais em comunidade. E é mais ou menos isso que nós vivemos. Padre Renan aí pode completar aí alguma coisa, se quiser aí, sobre um pouco das nossas férias, mas um pouco essa realidade que nós tratamos de viver também aí nas férias. Sim, o que acontece é que a grande maioria das pessoas que nos acompanha muitas vezes olha as fotos e lugares, né, que a gente vai de férias e acha que, meu Deus, que é aquilo um espetáculo, né? Ah, porque o Padre Renan estava sempre em Balneário Camboriú. Ah, porque os padres estavam passando férias todos os anos de Curitiba em Gramado e Canela, né? Bom, na realidade é que nós não temos nada e dependemos da providência. Então, concretamente em Balneário Camboriú, em Gramado e Canela, era muito comum ver padres, um padre que dormia em barraca, outro padre que dormia num colchão no chão, padres que dormiam no sofá. Então, assim, eu me Três lembro que, por quarto, dois, três por sim, quarto, três quartos, tem que aguentar o ronco de alguns, né? Assim, alguns, eu não sei quem são na, esses aí, não. na realidade, o mais importante para nós nas férias, como o padre Felipe comentou, é estarmos juntos, em primeiro lugar, num ambiente que não é ambiente de trabalho, mas ambiente de convivência, e, se for possível, num lugar onde possamos desfrutar também do ambiente de contemplação da natureza, seria muito melhor. Às vezes não é possível, né? Então eu falei que eu ia falar aqui da comunidade nova que eu tenho agora, uma comunidade nova que é a comunidade do Morumbi, né, onde eu moro agora em São Paulo. Nossa, o Padre Renan tá morando no Morumbi, meu Deus, como deve ser as férias dele. Bom, não conseguimos casa para as férias agora, né? Para ter uma ideia, não temos. Então, como vão ser pelo menos uma parte das nossas férias? Eu espero não dar spoiler e depois os padres ficarem bravos comigo. Mas hoje no café da manhã a gente estava conversando, olha, não tem lugar. Será que a gente pode pedir emprestado a casa dos padres de Curitiba? A gente dorme tudo amontoado na casa de Curitiba, onde já tem o seminário lá, os seminaristas vão estar de férias. E a gente dorme lá e vamos sair de passeio nos parques aí em Curitiba, né? Então, ouvintes do Católico, se sabia aí que são de Curitiba e proximidades, é muito provável que os padres de São Paulo tenham pelo menos a primeira semana de férias, que é ali, nossa, em janeiro, nós temos férias do dia 4 ao dia 20, são 15 dias.
que de fato o Padre Felipe vai estar substituindo-nos aqui na paróquia, nas nossas paróquias em São Paulo, né? Obrigado, Padre Felipe. Ó, Para que ó, você tenha ouvinte, férias, para que você descanse. ouvi, Adiantei minhas férias para você descansar. ouvinte do Católico Você Sabia aí de São Paulo, capital, o Padre Felipe vai estar por aqui durante o mês de janeiro, celebrando aí do dia 4 ao dia 20 na paróquia nossa, né? Então, também pode estar por aqui. Eu tenho certeza que ele vai amar visitar todo mundo, porque eu conheço ele. E mas que interessante, né? Ah, nossos padres no Muro. É que nós somos 10 padres numa comunidade, 15 padres numa comunidade, 8 padres numa comunidade. Então é impossível ter um lugar realmente onde tenha espaço para todo mundo. Mas para nós não é importante isso. Para nós é importante a convivência. Então, eu me lembro que a última casa que fomos de descanso aqui, de 2 dias de descanso na praia aqui os padres de São Paulo, eh, pois a gente dormia na sala, né? O importante é ter espaço, mas a gente dá um jeito. Então, acho muito bonito isso também, né? Então, nós, como não temos casa para as férias agora, somos 10 padres, nós vamos no mesmo seminário de Curitiba e aí ter nossas férias, a gente sai, passear, vai para um sítio, vai, enfim, as famílias que estão por aí nos recebem alguma vez, a gente vai para algum parque, para algum. Enfim, a gente consegue descansar, mas o importante é estar junto. Queria comentar isso porque às vezes sim, né, nós possamos dar a impressão errada, dado que estamos em férias em comunidade, dar a impressão errada que nós temos tudo e na verdade que nós dependemos muito da providência divina. E como as pessoas que nos emprestam casas também têm o direito de ter suas férias, pois para Curitiba era fácil ter férias, né, Padre Felipe? Era fácil conseguir casa porque era início bom, metade agora de dezembro. Agora os pares aqui de São Paulo, dezembro, não podem ter férias porque tem seus compromissos, então tem férias em janeiro. Conseguir casa que nos emprestem para férias em janeiro é muito mais difícil porque todo mundo está de férias. E é justo isso, né? Então, uma pessoa tem casa na praia, mas a família vai. Uma pessoa tem um sítio no interior, mas a família vai. Então, o que que os padres fazem? Vamos ficar no seminário em Curitiba. É importante a gente estar junto no ambiente de descanso, né? E assim vão ser nossas férias, mas tenho certeza que vão ser muito boas. E mais ainda, depois de tudo isso que o padre Felipe comentava, que com certeza vai enriquecer muito mais ainda o, o sentido das nossas férias. Eu mesmo me surpreendi, obrigado, padre Felipe, me surpreendi de tantos pronunciamentos do magistério Sim, sobre o não. descanso e Eu sobre as também fui férias, né? buscar e realmente eu fiquei também impressionado que tiveram tantos, porque eu estava pensando em algum documento concreto, né? Talvez alguma carta apostólica, alguma encíclica, mas não, eram audiências, eram ângelos em que os papas estavam nas férias, né? Eles também, como eu falei, eles muitas vezes estão nos lugares, mas eles dedicam pelo menos, se não a catequese da quarta-feira, pelo menos o ângelos do domingo para pois, continuar essa certa catequese e dedicaram muitos dos seus períodos de férias para falar sobre as próprias férias, né? E para férias para todos nós, não só para os padres, né? Para o Papa, mas não para todo cristão. Né, as férias com esse sentido de contemplação, de descanso realmente, de quebra de ritmo, de convivência familiar, fraterna, de conhecimento de outras culturas, né, tudo isso que vai enriquecendo, né, a nossa alma, que vai enriquecendo pois, o nosso entendimento, a nossa vontade, para poder né, encher também de força para poder ir vivendo o resto do ano também, né? Pois é, muito obrigado, Padre Felipe. Eh, Agradeço também aí a todos os ouvintes. Eu fiquei muito honrado e já comentei outras vezes também, mas voltou a acontecer, então comento, fico muito feliz e muito honrado quando meus paroquianos, e dessa ocasião foram dois homens do Terço dos Homens. Um falou para mim, ô padre, me manda o link lá do podcast, porque eu escutava sempre, daí eu fui viajar e agora eu perdi e tal, e quero voltar a escutar, né? E o outro falou assim: Ah, padre, eu estava buscando aqui uma bênção, uma oração, achei muito interessante, porque eu ouvi o que vocês falaram no podcast sobre esse tema e tal, tal, tal. Então eu falei: Olha só, os nossos paroquianos aqui de Guadalupe, Dia de Virgens, ouvindo o podcast Católico Você Sabia, é muito bom esse retorno que vocês nos dão e a gente agradece sempre o carinho e a paciência em escutar-nos. Estamos aqui por vocês, né? Deus abençoe, então, muito obrigado e que tenham
uma preparação já mais próxima para o Natal. Estamos chegando já no último domingo do Advento, uma preparação próxima para o Natal muito santa, muito abençoada. Deus abençoe cada um de vocês e que tenham uma ótima semana. Pois espero que isso tenha sido de ajuda aí para vocês, para se prepararem para as férias, quem ainda não está de férias, para quem ainda não entrou de férias, tomara que consigam, né, se não conseguiram esse ano, né, organizar também, né, talvez outros períodos, não necessariamente tem que ser no período de verão, talvez outras datas, de ter essa oportunidade, né, como esse recarregar baterias, esse estar com Deus, esse crescer na contemplação, tudo é uma oportunidade para crescer em Deus, né? Então, eu espero que seja de ajuda, pois contem com essas orações. Amanhã já estamos retornando, né? Já acabou as minhas férias. Na verdade, eu só vim uma semana, talvez em março, aí eu consiga minha outra semaninha recuperar. Vamos ver se dá certo, não tenho certeza ainda. É, se vamos conseguir com outros pares, aí seria outros pares, outra comunidade, tudo, mas talvez eu consiga aí uma semaninha aí recuperar uma semaninha que eu tive que ficar lá em Arujá para preparar retiro, casa e tudo. Então, pois ver se eu consigo uma outra semana de recuperar junto a alguma outra comunidade. De repente, já que vão para Curitiba, eu fujo lá para Curitiba, não sei, vamos ver para estar lá com os pais lá do Burumbi, vamos ver. Vamos lá, vamos Mas lá. eu não, não Bom, você sei, não não pode, sei. Não sei como é que vai estar. Mas você não vamos. pode agora com a gente porque Ah, você é, vai porque eu substituir os vou estar párocos. na igreja. Mas vamos ver, vamos ver. Algumas vezes acontece que outros padres vão para o Rio, né? Uma comunidade vai para a comunidade do Rio, enquanto a do Rio vai para outro lugar. Então essas coisas também acontecem também. Mas como o padre falou, né? Como um momento de convivência, sobretudo. O mais importante para nós é a convivência. E graças a Deus, pois muitas famílias são generosas e muitas vezes emprestam seus apartamentos ou suas casas para também desfrutarmos também de nossos descansos e de nossas férias, que são também merecidas e necessárias, né? Merecidas eu falo, nem sei se tão merecidas, mas muito necessárias certamente. Mas Deus abençoe a todos. Pois aqui, como vocês sabem, comentamos, pois o Padre sábado celebrou seu 6º aniversário de ordenação sacerdotal. Eu celebrei na segunda-feira, festa de Guadalupe, meu 7º ano de aniversário sacerdotal. Agradecemos todas as suas felicitações, orações que nos colocaram aí em suas missas, seus terços, suas orações por cada um de nós, por nosso ministério. Continuem rezando por nós aqui, com nossa dedicação diária, nosso oferecimento diário. Também pensamos em cada um de vocês, nossos queridos ouvintes do Católico Você Sabia, mas contem também com nossas orações e nossa bênção. Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, até semana que vem para mais um programa. Fiquem com Deus. Deus abençoe e um forte abraço a todos.